I'm back, estou de volta. Hello everyone, olá para todo mundo. Nossa review and exercise começou, is starting now. Está começando agora. Então olha só, coloca aqui a tela para mim. A gente sabe que a gente falou de um tema bem simples, bem fácil. Não tem como dizer que o present continuous é um tema difícil, não é. Não tem como. Estrutura é simples, coisas que você já aprendeu desde a primeira aula com o verbo to be. Aí você aprendeu agora como colocar ing no verbo e que ele tem aí significado de ando, indo no final. Você viu também a questão do present continuous para indicar futuro. E basicamente o que muda aí seria a tradução no português, mas isso aí é fichinha, a gente sabe como traduz para futuro as situações. E também você sabe que por present continuous indicar futuro, o que acontece? Você precisa também, na grande maioria das vezes, colocar aí um marcador de tempo que indique futuro, né? Que é algo tem progressão, estará tendo uma progressão, mas só que lá no futuro, no sentido de que isso vai acontecer. Não, eu até falei uma bobagem agora, porque se eu falar que você tem uma progressão lá no futuro, você está falando de future continuous. Então, deixa eu voltar porque eu estava falando. Essa questão do futuro, no present continuous, ele fala de quê? De planos que estão acordados com outras pessoas, então mais de uma pessoa tem que estar sabendo, como por exemplo lá no exemplo que a gente deu da reunião lá do staff, que vai ter uma reunião na próxima segunda, então a galera está sabendo disso. Então, essa estrutura de present continuous utilizada, mas aí a tradução você adapta para o português no seu futurinho, certo? É super simples, nada dificultoso. Aí eu trouxe aqui na nossa revisão com o título de Continuous or Progressive, eu trouxe na nossa revisão essas coisinhas básicas aqui que a gente viu lá na nossa aula. Então, tentei ali chutar, fazer tudo em um só. Então, a primeira coisa que você usa é o verbo to be, esses três aqui no presente, porque a gente está falando de presente, então vai ser somente esses três aqui, cada um com o seu pronome pessoal correspondido. Você tem também a questão do verbo no ing, aquelas dicas que eu dei para vocês, de regras de como você coloca o verbo no ing, a regra geral, onde você só coloca o ing no final do verbo, a regra com e, onde você corta o e para poder colocar o ing, fake, o verbo fake é o verbo fingir, então fingindo, a regra do CVC, que é essa aqui, do dig. Dig significa o verbo cavar. Então, digging é cavando. O que acontece com esse verbo? Verbos que terminam com CVC, consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante para poder colocar o ing, exceto quando esse verbo tiver aí a sua primeira sílaba sendo tônica. Aí você não vai colocar o ing. A não ser que seja a segunda, a última sílaba sendo tônica, beleza? Tem as exceções ali de verbos que terminam com X, com W, onde você não vai fazer isso. E essa minha última regra aqui de verbos que terminam com IE, que você vai cortar o IE para colocar o Y e depois colocar o ING. E esse Y vai ficar no lugar justamente do IE. Bem simples, né, gente? Vamos combinar. Coisa bem simples, são regras que você precisa se atentar para fins de escrita. Muito bem? Present continuous, para relembrar, eu falei bastante ali no nosso início sobre a questão do futuro, mas para relembrar, o present continuous fala de ações em progresso, que estão tendo continuidade. Mesmo que seja até ações temporárias. Por exemplo, meu carro está consertando na oficina. Né? My car is fixing. Então, assim, nesse momento ele está tendo um conserto. Ele pode não estar sendo consertado nesse momento, assim, de alguém está lá consertando ele. Mas é uma situação que está em progressão e ela é temporária. Porque uma hora eu vou pegar meu carro e aí eu já não vou mais precisar, né, andar de, sei lá, de Uber ou bicicleta ou coisa que valha. Muito bem! Temos aqui as frases para a gente relembrar na afirmativa, né, as frases na negativa e frases na interrogativa. Então, afirmativa, sujeito, verbo to be, verbo com ing. E aí o seu complemento, que aqui é o marcador de tempo. You are leaving now, você está indo embora agora. Na negativa, o que eu faço é somente colocar o not logo depois do meu verbo to be e antes do meu verbo principal com ing. Mesma frase, tá vendo? You are not leaving now, você não está indo embora agora. E aí, para uma pergunta de sim ou não, de short answer, aquelas perguntas onde eu respondo com sim ou não, are you leaving now? Você está indo embora agora? Eu só coloco o meu verbo to be na frente do sujeito, eu só faço a troca entre os dois, coisa mais simples. E a resposta a yes I am, no I'm not, são os meus short answers que a gente aprendeu desde a nossa primeira aula. E para finalizar, perguntas com pronomes interrogativos, que existe sim, onde a resposta é um pouco mais elaborada,
você sabe que o pronome interrogativo, que a gente vai ter aula sobre isso ainda nessa segunda unidade, vem sempre na frente do verbo to be. Então, what are you doing? O que você está fazendo? E aí eu tenho as respostas aqui, né? I am walking, she is walking, you are walking, mudando aí os sujeitos e os verbos. Ou então, I am eating a sandwich, eu estou comendo sanduíche, she is eating a sandwich, and so on. E assim por diante. Então é isso, gente. Chegou o momento da sua atividade de sala. Tá bem simples, bem fácil. Be right back. I'm back, estou de volta. Let's correct. Momento de você tirar suas questions. Será que foram muitas? Espero que não. Porque tava fácil, né? Aliás, está muito fácil. Vamos lá, começamos aí com cartoon. Temos um cartoon. Um cartunzinho. Tá bem simples, ó. Só 2 balãozinhos de conversa, coisa bem básica. Temos aí uma interpretação de texto, onde eu pergunto por que Odd saiu correndo para comer grama. Odd, para quem não sabe, é o cachorrinho, visto que esse gatinho é muito famoso e ele se chama Garfield. Quem não conhece o Garfield, né? Todo mundo conhece, todo mundo tem esse conhecimento de mundo. E aí a gente vai lá na tela pra gente poder ver melhor o nosso cartoon. Let's go! Olha aí, John is cooking dinner. Fala o Garfield. E aí, engraçado, o Garfield, eu acho tão engraçado o semblante que o Garfield faz, que eu posso estar o que for de humor, eu olho pra cara dele, dá vontade de rir, porque é muito engraçado o olhar dele. É um olhar assim de, sabe, tão blasé. Ai, meu Deus, esse tem que chegar, corta aqui. Então, John is cooking dinner. Ele fala, John está cozinhando. Ou então está fazendo jantar. Né? Porque a gente não fala, fulano está cozinhando jantar. Eu não falo assim, pelo menos. Então, temos o verbo cook, que é o verbo cozinhar, com ing, então uma ação em progresso. Dinner, que é jantar. Então, John está cozinhando aí o jantar, fazendo o jantar, enfim. Montando o jantar, como você queira. E aí, o cachorrinho olha essa informação, logo em seguida, presta atenção na informação, logo em seguida ele sai correndo. Aí o Garfield faz uma cara de assustado e logo em seguida ele chega pro Odd, onde ele está comendo grama, né, olhando pro Garfield, e aí ele fala, relax, it's for Liz. Então relaxe, é para Liz. Então it's é aquele meu pronome pessoal com o verbo to be, né, que está contraído lá. Então, it is, ou seja, eu não preciso traduzir sempre. Lembra que nem sempre vai ter essa tradução de ele ou ela, como é uma situação aqui. Então, é para Liz, não ela para Liz, não faz sentido. Então, para, for, essa minha palavrinha for vai significar para. Liz, para quem não sabe, é a namorada do John, que faz parte aí do cartoon, das tirinhas do Garfield. Então, por que o Odd saiu correndo para comer grama? Ah, porque estava com fome. Bem, uma interpretação de texto você tem que ir além disso, né? Claro, aparentemente mostra que ele estava com fome, mas será que é isso? Ó, Garfield ele propôs um desafio, não há nada disso lá no nosso cartoon. Porque Garfield lhe disse que John estava cozinhando. Liz iria cozinhar para ele. Ou porque ele gosta de grama. Bem, porque o Garfield disse que John estava cozinhando. Foi uma coisa que aconteceu lá no quadrinho, não tem nem como negar. Então, a resposta é uma resposta até simples. Nem tá destrinchando aí. O gabarito é bom, né? É muito doido quando a gente fala português e inglês junto, porque aí na hora que eu volto pro português, eu acabo errando a palavra, e vai pro inglês e fica uma loucura. Dá um tilt no cérebro aqui, é bem doidinho. Então, por que o Garfield lhe disse que o John estava cozinhando? E, afinal de contas, foi isso que aconteceu mesmo. Ele falou isso aqui. John está cozinhando, está fazendo jantar. E aí, se você for parar para pensar, ele ficou aí com medo de comer a comida do John, então já foi comendo a grama para não ter desculpa. Então, seria esse o humor dessa tirinha, mas não foi o que foi perguntado aqui. Vamos para o número 2, que já sai da questão de interpretaçãozinha, uma atividade mais simples, e vamos para a atividade de gramática. Complete as lacunas com o verbo entre parênteses no gerúndio. Então perceba bem, temos acho que 2 atividades parecidas, porém esta aqui, a única coisa que você vai fazer é pegar esse verbo aqui e colocar ele no ing. Somente isso. Afinal de contas, tu já tem aqui o verbo to be em todas as outras
partes, então você não tem que se preocupar com o verbo to be, porque no present continuous você sempre tem que colocar o verbo to be, o verbo principal com ing. Aqui você não vai se preocupar com o verbo to be que já está embutido nas frases. Na letra A, Lisa is, aí eu tenho o verbo to sit, que é o verbo sentar. Perceba que o verbo to sit, sentar, ele tem aquela questão do CVC, consoante, vogal, consoante. É um verbo monossilábico, não termina com X ou com W, então, portanto, eu vou sim fazer a questão de dobrar a última consoante sim. Então, aqui ele vem para como? Ele vem para como é bom, né? Ele vem como sitting. Lisa is sitting on my chair this morning. Lisa está sentada na minha cadeira esta manhã. Então, sitting veio para cá com um T a mais. Na letra B, are you alguma coisa to cook a soup to us? Ou seja, você vai cozinhar, você está cozinhando uma sopa para gente, vocês que você vai estar fazendo. Então, o que acontece? O to cook passa para cá com ing. E é muito fácil porque o to cook é um verbo que entra lá na regra geral, que é o verbo cozinhar. Não termina com E, não termina em CVC, não termina em IE, não termina em que mais? Qual é a outra regra? Né? São essas regras aí. Então, o que você vai fazer? Apenas colocar ing. Ah, claro, esse to não vem lá para nossa frase, tá? Ele não vem porque o to só aparece quando o verbo está sem conjugação, que não acontece quando você coloca o ing, que naturalmente você conjuga ele com uma progressão. Are you cooking a soup to us? Ou seja, você está cozinhando uma sopa para a gente? Am I, não sei o que, too loudly? Ou seja, o talk vem pra cá, né? Com ing, faz parte da regra geral, assim como cook. Então, am I talking too loudly? Eu estou falando muito alto? Então, é interessante colocar assim, sem esse ly aqui. Am I talking too loud? Estou falando muito alto? Am I talk too loud? É porque com aquele ly seria o meu advérbio. Aí seria mais interessante colocar assim. Am I talking too loud? Estou falando muito alto, né? Eu faço uma pergunta. Na letra D, she isn't. She isn't. Então aqui eu tenho uma negativa, ela não está, mas isso não vai influenciar na minha atividade. O que influencia, na verdade, é só você saber que você vai pegar esse verbo entre parênteses e colocar aqui com ing. Aí eu tenho agora o verbo visit. Visit. Ah, o visit ele é do CVC. Não é não. Não é não. Por que não é não? Porque mesmo que ele termine em consoante, vogal, consoante, infelizmente não entra nessa regra, porque o visit tem aí, infelizmente pode dizer, né? Porque o visit tem a primeira sílaba tônica. Visit. Tá vendo que você fala mais, você tem o tônico maior na primeira sílaba? E não pode acontecer isso. Você só vai colocar, vai dobrar a última consoante se a segunda sílaba, a última sílaba for tônica, o que não é o caso de visit, o que não é o caso de travel. Muito bem? Então vem pra cá sem eu dobrar nenhuma última consoante. Vem pra cá naturalmente, só com ing, assim como esse veio, assim como esse veio. Tá bem? Na letra E, they are. They are o quê? To make, fazer. Então já sabe que você vai o quê? Cortar o E e colocar aqui o ing. They are making a dinner tonight. Eles estão fazendo jantar hoje à noite. Hoje à noite eles estão fazendo jantar. Muito bem. Vamos para o número 3. Qual expressão de tempo não se usa com present continuous? Ai, gente, simples, simples, simples. Temos aí a resposta já logo no... Inclusive, a resposta aí do gabarito tá errado, tá? Inclusive, não fui eu que coloquei, a resposta tá errada. A resposta correta é exatamente logo na sua primeira olhada na atividade, que é a letra A, yesterday. Letra A, por quê? Você pode usar o already para falar de present continuous. Você pode falar at the moment para falar de present continuous. Você pode usar o now. Você pode usar o next week para falar de present continuous. Sim, só que com a ideia de quê? A ideia de futuro.
Agora, o yesterday, não tem como. Porque o yesterday são ações que já passaram lá atrás e findaram lá atrás, não tem como. Yesterday é ontem, então você não vai utilizar com o present continuous. O meu gabarito tá aqui, letra E, mas não é a resposta correta, e sim a letra A, tudo bem? Desfaça, não é a letra E, desfaça esse E aqui. É letra A, tudo bem? Muito bem. Aqui na 4 você vai completar as frases com present continuous da mesma forma lá. Só que detalhe, não é present continuous, mas com a ideia do futuro, tá? Mas você vai ter um plus aqui. Que é o que é o plus? O plus é você utilizar o verbo to be. Então lá naquela número 1, você não tinha que se preocupar com o verbo to be, era só pegar o verbo, e colocar o ing. Só que aqui não, aqui você vai ter que lembrar do verbo to be que é usado com cada pronome pessoal. Na letra A, she, alguma coisa, travel. Então vai ficar como? She is traveling. Lembrando aí que is por causa do meu sujeito e travel não vai ter como dobrar a última consoante, mesmo sendo CVC, né? Porque lembra lá, o travel, ele tem a sílaba tônica no tra. Então você não vai fazer isso. Então, she is traveling to Paris next weekend. Ela vai viajar, melhor dizendo, ou ela está viajando para Paris no próximo final de semana. Na letra B, we, então já sei que é plural, porque we é nós, primeira pessoa do plural. E o have é o meu verbo que vai com ing. O have entra na regra dos verbos que terminam com e. E o que eu faço? Eu apenas coloco o ing? Não, eu tenho que cortar o e também para poder dar certinho. Então, we are having dinner with our friends tomorrow. Engraçado que quando você fala de alimentação, de jantar, almoçar, lanchar, você vai sempre usar o verbo to have, que é o verbo ter, né, para posse. Tem essa nuance também. Engraçado que a gente tinha uma aula sobre isso no primeiro ano do ano passado, mas como diminuiu a carga horária, tive que tirar essa aula para poder caber as outras, mais importantes. Então, we are having dinner. Nós estamos jantando com nós vamos jantar com os nossos amigos amanhã, porque nesse caso eu não posso traduzir ao pé da letra porque fica estranho, ó. Nós estamos jantando com nossos amigos amanhã. Estranho. Então, nesse caso, eu traduzo para essa ideia de futuro, que fica muito melhor na nossa língua. They, algumas coisas que são esse tracinho aqui, move to a new house next month. Ou seja, você está usando they. They é o quê? Né? A questão do plural. Então, they are moving. Então, o verbo move, que é o verbo mover, mudar. Então, tirou a minha vogal E. Então, elas estão mudando para uma nova casa no próximo mês. Na D, I meet my boss at 3 p.m. on Monday. Já sabe, né? O verbo to be que trabalha com I é o am. E aí o meet, você vai colocar apenas o ing, que faz parte da regra geral. E na última, he, alguma coisa, studied for his exam this evening. He is studying for his exam this evening. Ele está estudando para a prova dele esta noite. Tô com semana na cabeça. Então é isso, gente. O is studying. Por quê? Porque é o verbo to be, né? Usado como pronome pessoal he. E o meu verbo study, que é o meu verbo estudar, com ing aqui. Entra na regra geral, você não vai ter que fazer mais nada. So, that's it. Nossas referências aí. Espero que vocês tenham acertado as atividades. Estava muito fácil, está muito simples. E eu vejo vocês na nossa next class. See ya! Bye!